Narrativas Compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo Fernanda Maia, que agora vai falar da experiência dela assistindo a primeira peça teatral lá no Teatro Fantoche, em Sorocaba. Pois é, né? Foi com 11 anos, 12, enfim. Acho que 11 anos. Eu estudava no Estadão e a professora de língua portuguesa estava falando sobre teatro, né? Sobre tragédia grega, e ela ouviu falar que estava em cartaz uma Antígona no Teatro Fantoche de Sorocaba. E ela falou para os alunos: olha, então quem for assistir essa peça vai ganhar um ponto na nota. E aí eu cheguei em casa e falei: mãe, olha, a professora de português falou que quem assistir a peça vai ganhar um ponto na nota, então eu quero ir. E aí minhas tias me levaram. Então você pensa, né? Primeira peça de teatro, né? Uma peça infantil, não. A primeira peça de teatro que eu assisti foi Antígona, uma tragédia grega, que começava, eu nunca mais esqueci essa cena, nunca. Eu sentei no Teatro Fantoche com as minhas tias de lado, eu tinha 11 anos, e a primeira cena, Antígona, trata de uma mulher que quer enterrar o irmão. O irmão foi morto pelo rei. É um irmão que foi morto pelo Estado, foi torturado e morto pelo rei. E pela tradição grega, ele não poderia ser enterrado porque ele era tido como um criminoso. E ela queria enterrar o irmão. Então, a primeira cena que eu assisti de teatro na minha vida foi com o ator Carlos Roberto Mantovani, um grande ator de Sorocaba, nu, apanhando num pau de arara. Ele fazia o irmão da Antígona. Imagina isso foi 78, portanto ditadura militar ainda. Eu com 11 anos, indo assistir uma peça onde havia um nu, onde via... Imagina isso hoje, né? Uma peça... A professora, obviamente, não viu a peça, ela não sabia. Obviamente, ela não viu a peça. E eu vi, e aquela cena foi tão marcante para mim, pela força, eu olhava e falei assim: ele está pendurado, ele está sozinho pendurado. E tinha cena em que ele apanhava, que ele era morto num pau de arara. Então a primeira cena de teatro que eu vi na minha vida foi uma cena de tortura, né? Olhei para as minhas tias, porque claro, quando a gente é criança, a gente e de alguma maneira eu percebi, eu intuí que aquilo tudo era muito inapropriado para a minha idade. De alguma maneira eu intuí aquilo. Eu olhei, criança, quando sabe que eu falei: opa! Eu olhei para as minhas tias desconfortabilíssimas, assim, se ajeitando na cadeira, mas o que elas iam falar? Sai daqui? Não, né? E aí eu assisti aquela cena, foi uma cena muito marcante, por uma questão de emoção estética. Eu acho que foi a primeira grande emoção estética que eu tive no teatro. Foi assistindo aquela cena e ficar impactada com o que aquela pessoa se dispunha a fazer artisticamente. Como um ator que tinha um tal grau de disposição, de disponibilidade para a cena, despojamento, exatamente, é bem essa palavra, de despojamento, para se colocar numa situação em que ele estava nu, num pau de arara, apanhando, não é? E aí eu me lembro que eu fiz a resenha, porque a professora cobrou que a gente fizesse uma resenha. Eu fui a única pessoa da escola que foi assistir a peça, entreguei a resenha, cheguei para a professora: oi, professora, eu assisti a peça, olha, eu fiz a resenha. Ela: tá bom. Eu acho que àquela altura ela já devia saber qual era a visão da peça. Tá bom, pegou a resenha, me deu a nota e nunca mais me devolveu a resenha.
Eu perguntava, a senhora pode me devolver? Né? Ela assim, não, quando que a senhora vai devolver o meu trabalho? Não, depois, outro dia. Ficou, fingiu que não era nada daquilo, e foi assim que eu vi a primeira cena de teatro, e a partir daí eu me tornei uma frequentadora do teatro em Sorocaba, que tinha um movimento teatral maravilhoso. Né? Eu assisti Macunaíma também por outra indicação do professor, dessa vez já no terceiro colegial, já no magistério, por outra indicação, o professor que deu Macunaíma para a gente ler, o Carlos Camargo Costa, que foi diretor do Getúlio. E depois, quando o Antunes Filho foi com Macunaíma lá para o Teatro Municipal, também fui assistir. Eu tinha 16 anos, a peça também cheia de nus, e a gente lidava com isso de uma outra maneira, né? A gente lidava com isso de uma outra... A gente sabia que a coisa ia para além do nu, né? Hoje em dia as pessoas param ali, tem alguém, tem um nu, tem uma cena... Não, mas ela não tem só isso. Isso isso é um pretexto para uma outra coisa, isso é uma narrativa de uma outra coisa. Qual é essa outra coisa que este nu está narrando? E naquela época por conta da formação que a gente tinha, acho que por conta de uma estimulação em casa, muito na questão de saber ver obras de arte, eu não me detive naquele nu, eu fui ver o que aquele nu estava dizendo, estava contando, né? Sorocaba tinha o Festival Tropeiro, que eu ia ver tudo. Aos poucos outros teatros foram aparecendo, o Teatro do SESI foi construído, né? E eu passei a frequentar a cena teatral sorocabana, que era muito intensa, com uma qualidade muito grande, muito importante mesmo. E nesse sentido, as escolas tinham uma participação importante. Não só no festival de teatro, que você coordenava no Getúlio, já disse, e vou repetir porque é uma coisa realmente muito importante, porque muita gente saiu de lá. Mas, né? Na verdade, foi criado pelo Centro Cívico da escola, e quem foi a principal, né, organizadora, tinha o presidente do Centro Cívico, mas também tinha a Rosa Badini Keller, que era professora de educação moral e cívica, e eu entrava no contexto. Você entrou no contexto, mas você estimulava muito, eles né? Que foram os criadores que organizavam tudo. Então, era uma coisa muito importante você ver um movimento cultural na cidade ligado às escolas, né? Quando eu comecei a fazer teatro amador em Sorocaba, isso foi mais para frente, em 92, a gente ensaiava no Getúlio Vargas, mas a gente tinha chave da escola. Imagina só, o Zé Henrique, que era um aluno egresso da escola, né? Naquela época ele já estava no Mackenzie fazendo arquitetura, eu já tinha feito letras na Uniso, né? Já tinha feito música, fui estudar música no Nordeste, fiz faculdade de música na UFPB, daqui a pouco já vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas a gente tinha chave da escola e a gente abria o portãozinho e ensaiava no pátio da escola. Às vezes passando frio, era inverno, pátio aberto, né? A gente ia lá todo encapado, mas ensaiava, e a escola dava a chave para um aluno egresso ensaiar, né, o seu grupo de teatro amador. Então, quem que pegava a chave? O Zé. O Zé Henrique. O Zé Henrique. Então era o grupo que estava envolvido com ele. Exatamente. E o Zé Henrique pegava a chave. Eu acho que era a Sônia. Ou alguém abria. Muito. Então, essa ligação da escola com o movimento cultural da cidade é uma coisa importantíssima e que hoje é tão difícil. Qualquer coisa que você tenta fazer com a escola pública tem tantas travas, mas eu não posso deixar a chave, quem vai ser? A gente não pode, né? Passa pela sua cabeça hoje em dia que um diretor deixa a chave da escola com um aluno egresso de 21 anos para ensaiar no pátio? Não passa, né? E isso acontecia, né? E acho que nunca aconteceu nada de muito grave, né? E essas peças aí, o que vocês tanto apresentavam nesse período aí?
Bom, a primeira peça, o primeiro espetáculo que a gente encenou em Sorocaba, que a gente montou, o Zé Henrique estava montando Macbeth, de Shakespeare. E ele me chamou para fazer uma trilha. Aí eu fui fazer a trilha e eu já era frequentadora do teatro, todos os lugares que eu ia, né, morei no Nordeste, frequentava a cena teatral e assistir, né. Então, nesse momento você já tinha feito sua formação no Nordeste? Sim, já. Vamos ter que fazer um flashback depois, né? Exatamente. Já tinha ido. Quando eu comecei a fazer o teatro amador lá, eu já tinha terminado música. Eu estava voltando do Nordeste, o Zé Henrique estava montando Macbeth e você me indicou para ele. Você falou, olha, a Fernanda está voltando aí, você não quer chamar e tal. Eu e o Zé Henrique nos conhecemos desde antes de nascer, né? Porque os nossos pais se conheciam antes de casar. Isso. É uma relação karmática. Legal, né? Interessante. Minha mãe foi colega de faculdade da mãe do Zé Henrique. Depois deram aula juntas no Estadão, né? Foram colegas a vida inteira, tal, então a gente se conhece desde a infância, né? Mas aí ele estava montando o Macbeth, eu fui fazer a trilha para o Macbeth. Eu gostava muito, tinha uma vontade de estar em cena, mas não sabia muito bem se era para mim e tal. Enfim, nós fomos continuando. E naquele momento eu falei assim, eu pensei, eu não vou deixar de fazer isso. Eu gosto muito disso, eu não vou deixar. Porque, obviamente, teatro amador se comprometia finais de semana, comprometia a vida social, comprometia as reuniões familiares, né? Compromissos. Mas eu falei, não vou abrir mão disso, não. Então, a primeira coisa que a gente montou foi Macbeth. A gente se apresentou no Teatro do SESI. Mais tarde, a gente teve um festival e uma das atrizes saiu, né? Por questões pessoais e tal. E aí eu entrei no lugar dela. E aí foi quando eu comecei a... O teatro no SESI? Não, esse foi em Ponta Grossa. Ponta Grossa. Em Ponta Grossa. Foi em Ponta Grossa. E aí foi a primeira vez que eu pisei no palco para atuar. Estava muito acostumada a tocar, né? Tocava muito em concerto, já tinha tocado muito, feito muito concerto, muito recital, mas para atuar foi a primeira vez, né? E foi muito interessante e não parei mais, né? Entrei para o teatro pela via da atuação. Até hoje muita gente faz isso. E depois as pessoas fazem cursos para serem, né, de atuação, e depois elas vão se identificando mais com algumas atividades dentro do teatro. Então tem gente que começa a fazer curso de ator e descobre que quer fazer produção, ou que quer fazer figurino, ou que quer fazer uma outra coisa dentro dessa área. Comigo foi assim também. Eu entrei pela via da atuação, né? Eu vim estudar em São Paulo, porque a gente começou a ter uma produção lá, né, de teatro amador, de teatro, e saía no jornal, né, tinha divulgação. Então aparecia lá a atriz Fernanda Maia, eu me assustava quando eu via com o meu nome atriz. Eu falei, eu sou atriz, eu sou pianista, sou professora, naquela época também já dava aula. E aí eu falei, não, eu preciso estudar isso. Se estão me chamando de atriz, eu preciso estudar isso. E vim estudar em São Paulo com o Grupo Tapa, né? Vim fazer minha formação no Grupo Tapa. Agora, fazendo um flashback, né? Voltando para a questão do ginásio, eu falei muito da minha formação com o Fábio, né? Quando eu cheguei no colegial, então eu não gostava de exatas. A formação do ensino médio, né, do antigo colegial, era muito calcada em matérias exatas para uma coisa no vestibular e tal. Eu estava entendendo que eu queria ir para o caminho das artes, que eu queria fazer música, e aí eu fui fazer magistério. Fui fazer o que chamava o curso normal, uma das últimas turmas lá do Estadão, né? E, obviamente, tinha um preconceito muito grande com quem decidia ser professor. O que eu ouvia adolescente, falava, mas você é inteligente, por que você vai fazer magistério? Ué, porque eu vou ser professora também.
você vai ser professora? Eu falei, vou. Por quê? Mas você é muito inteligente para ser professora. Então vem daí uma certa... vamos falar num português bem claro, uma marginalização da profissão, que nos últimos anos a gente tem visto de uma maneira mais intensa e como um projeto político do Estado. O sucateamento e a marginalização de professores e artistas. Como eu sou duas coisas, então, não é? É um momento muito triste, né? Um momento muito triste. Eu tenho duas profissões, uma delas é tida como uma coisa de vagabundo e outra é tida como gente que não é muito inteligente, então vai decidir ser professor, né? E isso é uma mentira deslavada e a gente percebe que é um projeto mesmo, é um projeto político, né? Fazer com que essas profissões sejam vistas dessa maneira. Bom, eu fui estudar, fiz magistério e aí terminei o ciclo, né, de estudo. Quando eu fui para a faculdade, eu tinha muito cedo, eu terminei muito cedo. Eu tinha 16 para 17 anos. Daí né? Você entrou na faculdade? Sim, eu queria fazer música, mas eu era ainda muito nova para sair. Minha mãe não queria que eu saísse muito de Sorocaba, eu achava muito nova, tal, muito... Ela falou, não, escolhe uma coisa por aqui primeiro, até para você ter um plano B, e depois você vai fazer música. Tá bom. Fui fazer letras. Letras na Uniso. Na Uniso. Então, que na época não era Uniso ainda, era a Faculdade de Filosofia. Então vou dar uma pequena pausa e daqui a pouco você continua contando sobre a Faculdade de Letras em Sorocaba. Então, até já.